Se a Terra parasse de repente neste exato momento, seria catastrófico para os seres humanos e todas as formas de vida no planeta. A Terra está em constante movimento, girando em torno de seu próprio eixo e orbitando o Sol. Se ela parasse de girar, toda a água dos oceanos e mares continuaria a se mover para a frente, criando ondas gigantes que inundariam as áreas costeiras. Além disso, a atmosfera da Terra também está em movimento constante. Sem a rotação da Terra, a atmosfera não seria mais distribuída uniformemente, resultando em ventos extremos e condições meteorológicas extremas. As áreas próximas aos polos ficariam extremamente frias, enquanto as regiões próximas ao Equador ficariam extremamente quentes. A falta de rotação da Terra também afetaria a gravidade e a magnetosfera do planeta, afetando a navegação e as comunicações por satélite. A vida humana na Terra seria quase impossível de sobreviver nessas condições extremas. Portanto, é fundamental que a Terra continue em movimento constante para garantir a continuidade da vida em nosso planeta. Se a Terra parasse de girar repentinamente, os objetos na superfície da Terra, incluindo seres humanos, continuariam se movendo a uma velocidade tangencial extremamente alta, o que levaria a consequências catastróficas. No Equador, onde a velocidade tangencial é maior devido ao raio da Terra ser maior, a força centrífuga mantém os objetos em equilíbrio com a força gravitacional. Se a Terra parasse de girar repentinamente, essa força centrífuga desapareceria instantaneamente, levando a uma mudança no equilíbrio gravitacional e resultando em um grande deslocamento dos oceanos e das massas de terra. O movimento repentino também causaria ondas sísmicas e maremotos que poderiam ser extremamente perigosos. Em resumo, seria um evento catastrófico e potencialmente mortal para os seres humanos e todos os seres vivos na Terra. A Terra gira em torno de seu próprio eixo, o que leva cerca de 24 horas para completar uma rotação completa. A circunferência da Terra na linha do Equador é de cerca de 40.075 km. Portanto, a velocidade linear da superfície da Terra é de cerca de 1.670 km por hora, ou 465 metros por segundo, na linha do Equador, diminuindo à medida que se afasta do Equador em direção aos polos. É importante lembrar que essa é a velocidade da superfície da Terra, e não a velocidade real da rotação da Terra no espaço. Hipoteticamente, se a Terra parasse subitamente em seu movimento de rotação, um ponto na superfície terrestre no Equador estaria se movendo a uma velocidade de aproximadamente 1.670 km por hora. Se a Terra parasse instantaneamente, este ponto continuaria a se mover em linha reta a essa velocidade, o que poderia causar danos significativos em estruturas e ao meio ambiente ao redor do ponto. Além disso, a ausência do movimento de rotação poderia ter efeitos catastróficos sobre o clima global, com temperaturas extremas em diferentes regiões, mudanças nos padrões de vento e possíveis alterações na distribuição de água em todo o mundo. É importante notar, no entanto, que esse cenário é puramente hipotético e altamente improvável de ocorrer. Como mencionado anteriormente, a velocidade de rotação da Terra na linha do Equador é de aproximadamente 1.670 km por hora. Se a Terra parasse de girar subitamente, qualquer objeto na superfície da Terra seria arremessado a uma velocidade igual à velocidade de rotação na sua latitude. Supondo que você esteja no Equador, você estaria se movendo a uma velocidade de aproximadamente 1.670 km por hora com a rotação da Terra. Se a Terra parasse de girar subitamente, você seria arremessado para frente a essa mesma velocidade. Porém, é importante destacar que uma parada repentina do movimento da Terra teria consequências catastróficas para o planeta e para a vida na Terra. Trata-se de um cenário hipotético bastante improvável e que não deve ser motivo de preocupação. Se a Terra parasse de girar repentinamente, haveria graves consequências climáticas e ambientais. A rotação da Terra é responsável por uma série de fenômenos, como a alternância entre dia e noite e a distribuição de calor e umidade ao redor do planeta. Se a Terra parasse de girar, a metade do planeta que estivesse voltada para o Sol experimentaria temperaturas extremamente altas, enquanto a outra metade experimentaria temperaturas extremamente baixas. Isso poderia levar a um aumento da evaporação da água dos oceanos e a uma maior precipitação em alguns lugares, resultando em inundações em algumas áreas e secas em outras. Além disso, a atmosfera da Terra está em movimento com a rotação do planeta. Se a Terra parasse de girar, haveria um grande efeito nas correntes de ar e nos padrões de vento, resultando em mudanças na distribuição de umidade e temperatura ao redor do mundo. Isso poderia levar a uma mudança no clima em grande escala, com consequências para a flora e fauna, bem como para as atividades humanas. Em relação ao oxigênio, a interrupção da rotação da Terra não afetaria diretamente o oxigênio na atmosfera. O oxigênio é produzido por plantas e outros organismos através da fotossíntese, e não é afetado pela rotação da Terra.
No entanto, como mencionado acima, mudanças climáticas e ambientais em larga escala podem ter impactos negativos na flora e fauna do planeta, o que poderia afetar indiretamente a produção de oxigênio. Teste: se a rotação da Terra fosse interrompida abruptamente, o que aconteceria com a atmosfera e o clima na Terra? Resposta: se a Terra parasse de girar, a atmosfera continuaria em movimento em relação à superfície do planeta. Isso resultaria em ventos extremamente fortes, com velocidades de até 1.600 km por hora nos polos. Além disso, o calor seria distribuído de maneira muito desigual na superfície da Terra, com temperaturas extremamente altas durante o dia em algumas áreas e extremamente frias durante a noite em outras. A interrupção da rotação da Terra também afetaria a distribuição de água na superfície do planeta, levando a inundações em algumas áreas e secas em outras. Além disso, a proteção natural contra a radiação cósmica fornecida pelo campo magnético da Terra seria perdida, o que poderia ter impactos significativos na vida no planeta. Em resumo, a interrupção repentina da rotação da Terra teria consequências catastróficas para o clima, o meio ambiente e a vida na Terra. Se a Terra parasse de girar repentinamente, a distribuição de calor ao redor do planeta seria afetada drasticamente. As regiões próximas ao Equador teriam temperaturas extremamente elevadas, enquanto as regiões polares teriam temperaturas extremamente baixas. Em outras palavras, o clima seria severamente alterado e seria muito difícil prever com precisão quais seriam as consequências climáticas exatas. Em resumo, seria impossível dizer se iria fazer mais frio ou mais calor de forma geral, uma vez que as condições climáticas seriam altamente variáveis em diferentes regiões do mundo. Fazer um cálculo preciso sobre o que aconteceria se a Terra parasse de girar de repente é um tanto complexo e depende de diversos fatores, muitos dos quais são desconhecidos ou imprevisíveis. No entanto, podemos fazer algumas estimativas. Como mencionado anteriormente, a velocidade de rotação da Terra na linha do Equador é de cerca de 1.670 km por hora. Se a Terra parasse abruptamente de girar, a inércia faria com que tudo no planeta continuasse se movendo na mesma velocidade, incluindo a atmosfera e as massas de água dos oceanos. Isso provavelmente levaria a ventos extremamente fortes e ondas gigantes, com potencial para causar destruição significativa. Além disso, a rotação da Terra tem um efeito significativo na circulação atmosférica e oceânica, que por sua vez tem um grande impacto no clima global. Se a Terra parasse de girar, esses padrões circulatórios seriam interrompidos, o que poderia resultar em mudanças climáticas drásticas e imprevisíveis. Em relação à temperatura, como mencionado anteriormente, é provável que a variação de temperatura em diferentes regiões seja muito maior. Durante o dia, a parte da Terra voltada para o Sol seria muito quente, enquanto a parte na sombra seria extremamente fria. À noite, a Terra na sombra estaria congelando rapidamente, enquanto a parte exposta ao Sol continuaria extremamente quente. Isso resultaria em grandes variações de temperatura em diferentes regiões, potencialmente com consequências graves para os ecossistemas e a sobrevivência humana. Vale ressaltar que o cenário descrito acima é altamente improvável e é puramente hipotético. A rotação da Terra é um processo que tem ocorrido continuamente por bilhões de anos, e não há razão para acreditar que isso mudará tão cedo. Se a Terra parasse de girar de repente, o impacto seria catastrófico e levaria à destruição de muitas formas de vida na Terra. O resultado final dependeria de muitos fatores, incluindo a velocidade em que a Terra está girando, a latitude em que alguém se encontra e a direção do movimento em relação à Terra. O movimento abrupto da Terra provavelmente causaria uma grande destruição, mas não é possível prever exatamente o resultado final. No entanto, é seguro dizer que o impacto seria muito grave e teria consequências graves para a sobrevivência dos seres humanos e de muitas outras formas de vida. Se a Terra parasse abruptamente, a sobrevivência da humanidade dependeria de vários fatores, como a localização geográfica e as condições climáticas. No entanto, a maioria dos especialistas acredita que a sobrevivência seria impossível em grande parte do planeta. Se a Terra parasse, a gravidade seria afetada e as estruturas físicas do planeta, como montanhas, oceanos e a atmosfera, seriam severamente afetadas. O ar se moveria para os polos, o que levaria a ventos extremamente fortes, enquanto a mudança na temperatura causaria uma série de eventos climáticos extremos. Em resumo, a sobrevivência da humanidade seria improvável em um cenário como esse. As chances de que a Terra pare de girar subitamente são praticamente nulas. Isso porque a rotação da Terra é um fenômeno natural que ocorre devido a uma série de fatores, como a inércia do planeta, as marés e a atração gravitacional do Sol e da Lua. Alterar esse movimento requereria uma quantidade incrível de energia e força, muito além das capacidades da humanidade. Além disso, não há nenhum indicativo de que um evento como esse esteja prestes a ocorrer.